Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, vamos falar sobre juros, mas não juros apenas no Brasil, vamos falar de juros no mundo todo, de acordo com uma matéria aqui que eu li de um site inglês, de um site americano, o Seeking Alpha, né, que tem aqui uma matéria bem interessante com relação a aumento de juros em países emergentes. E por que eu estou trazendo esse vídeo agora? Porque vai ter reunião do Copom exatamente nessa próxima semana para definir uma provável subida dos juros para 4,25% nessa próxima semana. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, não deixem de dar aquele like e recomendar nas mídias sociais, grupos de WhatsApp, que é importante para a gente ter mais visualização, subir essas informações, chegarem a mais pessoas. Então já deixem ali o like, se inscrevam e a gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, para a gente ter uma ideia aqui, eu vou pegar aqui o Investing primeiro, tá? E vou pegar aqui alguns dos bancos centrais mundiais que existem, né? Então tem o Banco Central brasileiro, europeu, Federal Reserve dos Estados Unidos, né? O Banco da Inglaterra, o Banco Suíço, enfim. Tem a maioria desses bancos aqui são bancos de países desenvolvidos, né? E outros são em países em desenvolvimento. Então, quando a gente pega aqui países em desenvolvimento, vocês vão entender bem depois que a gente vai falar da matéria do Seeking Alpha. O que a gente tem aqui é o seguinte, ó, Brasil, país em desenvolvimento. Então, teve uma queda por causa do Covid, teve uma retração de demanda no mundo todo, teve uma inflação que despencou ali de repente, porque não tinha consumo, e agora os países emergentes, eles já precisam subir a taxa de juros. Tá? Se a gente pegar a Rússia, por exemplo, acontece a mesma coisa. Ó, aqui, o CBR aqui, que é o Banco Russo. Né? A gente vai ver que acontece a mesma coisa. Caiu aqui até 4,25 e ela já subiu aqui para 5%. Bom, o da Índia, a gente já percebe aqui que não, que ainda não voltou a subir, mas em breve vai precisar começar a subir de novo. Você vê aqui que a última mudança de juros foi em 22 de maio de 2020, ainda uma queda por causa do Covid. A tendência é que isso aqui comece a subir porque países emergentes não têm a capacidade de ficar emitindo moeda sem causar tanta inflação igual os grandes conseguem. Agora, quando a gente vai para os outros países que são países desenvolvidos, a gente vai ter aqui o Banco Central Europeu com taxa zero, a gente tem aqui o Federal Reserve com taxa 0,25, né? O Banco de Londres aqui com uma taxa bem baixinha de 0,10, a menor desse período todo aqui. E, enfim, isso é importante para a gente entender o que a gente vai mostrar nesse artigo aqui que eu li do Paul Frank, que foi escrito para o Seeking Alpha. Tá? Então, ele fez um estudo desde 2010, o que aconteceu quando os bancos centrais de países emergentes começaram a subir as taxas de juros, ou seja, eles começaram a ser mais tighten, né? Eles começaram a apertar mais a política monetária. O que aconteceu depois? Ele diz que foi seguida de uma queda do dólar, de um aumento do ouro nos 6 meses seguidos. Então isso que é esperado e a gente já está começando a ver isso também. E outra coisa que ele chega a falar é que a política do Federal Reserve, essa do quantitative easing, né, do afrouxamento monetário, deve estar chegando no final também. Tá? E além do mais, se o Federal Reserve ele não conseguir combater a inflação, né, essa alta de inflação nesse ano, que pode haver volatilidade no mercado financeiro dos Estados Unidos. Volatilidade no mercado é queda das ações e queda forte das ações. Tá? Então, por que ele está falando isso? Então vamos mostrar aqui as imagens que eu acho que é mais fácil do pessoal ver.
Em 2019, os países emergentes, ó, EM aqui, Emerging Markets, eles tiveram 81 cortes de taxas de juros e 9 subidas de taxas de juros. Em 2020, os países emergentes tiveram 115 cortes e 4 altas. E nesse momento agora, a gente tem 3 cortes e 10 altas, quer dizer, já mudou o mercado, já mudou esse cenário. Tá? Aqui eles chegam a falar quais são as 37 economias incluídas: Azerbaijão, Bielorrússia, Brasil, Bulgária, Chile, China, excluindo Hong Kong, Macau, Colômbia, Costa Rica, enfim, tá? Tem vários aqui. E aqui eles mostram isso em termos de gráfico, né? Quando os países emergentes eles afrouxaram a política, quando eles apertaram a política monetária. Apertaram a política monetária, afrouxaram a política monetária. E agora começam a apertar de novo a política monetária. Então, o que aconteceu quando subiu a inflação nos Estados Unidos nesse período, né? Desde 2010. Então, em 2010 aqui a gente viu inflações aqui de 2,4, né, coisas do gênero, chegando a 1,5 aqui. Então foi uma inflação que ficou um pouco mais forte, principalmente saindo do 2,4 aqui, até porque ele está pegando 6 meses depois. Então 6 meses depois, o que aconteceu? O preço do dólar frente aos emergentes aqui, ó, caiu 10%, e a gente sentiu isso lá no governo da Dilma ainda. Né? Não, na verdade no governo do Lula ainda foi quando o Brasil cresceu muito, em 7%, e aqui a gente vê as altas, né? Ó, S&P 500 subiu 16%, a gente tem aqui o preço do ouro subiu 15%, e aqui os títulos dos Estados Unidos caíram 2,82%. Tá? Outro período que teve uma altinha da inflação, todas elas acabaram sendo controladas. Foi aqui que a inflação estava em 0 e ela disparou aqui para em torno de 1%. E aí, nesse período aqui, a gente tem que nos 6 meses seguintes aqui, a gente teve um aumento aqui do dólar, do ouro, desculpa, 24%. Teve um aumento aqui dos títulos do Tesouro Americano, 15,19%. A gente teve, nesse caso aqui, um aumento do S&P 500 em 2,75 e o dólar perdeu 3,16. Aqui em 2018 a gente teve um movimento um pouco diferente. Por quê? Porque a gente teve uma inflação, mas que foi controlada como? Com alta de juros. Foi aquele período que os juros nos Estados Unidos acabaram subindo. Né? Então aqui a gente vê a taxa de 3 meses do Tesouro subindo também 2,45 e a própria taxa do Federal Reserve subindo. Foi quando falaram que acabou o período de quantitative easing, do afrouxamento monetário. E logo depois, como a inflação cedeu muito, tiveram que voltar. E aí a gente tem aqui, né? O que aconteceu nesse período? Nesse período aconteceu coisas um pouco diferentes. O dólar acabou ganhando o mercado aqui e subiu 2,62. Por quê? Porque não foi só o mercado emergente que subiu. Os Estados Unidos subiu o dólar também. Subiu os juros também. Então não teve interesse do mundo de sair do mercado dos Estados Unidos para ir para os mercados emergentes. Né? Enquanto isso, a gente teve aqui uma queda do S&P 500, 8,65%, porque parte desse dinheiro aqui saiu e foi para a renda fixa. Né? Se você tinha um juro de 0, você tinha que investir em ações. Se você sobe para 2,5% aqui, as pessoas migram para a renda fixa. Aí os bonds dos Estados Unidos aqui subiram 1,01% e o ouro acabou caindo 1,01%. Porque a gente tinha investimentos em renda fixa. Então, dessa vez foi um pouco diferente. E agora a gente percebe uma inflação subindo e subindo forte, né? Subindo para 4,16%. A gente já fez vídeo sobre isso. Os juros aqui bem baixos e não estão sendo subidos. Então, até esse momento, a gente já vê aqui um ouro subindo 9,17%. Títulos do Tesouro de 20 anos ou mais subindo 1,78%. A gente vê aqui, né, a taxa do título. Aqui o S&P 500 subindo 2,66% e o dólar caindo 2,26%. Frente ao real caiu até mais porque no passado subiu mais. Então esse é o grande ponto.
né? Quando a gente pega o final aqui, a gente consegue ver uma média, né? E vamos dar uma olhada aqui, a média aqui, o resumo, né? Quando tem esse aumento de taxa de juros nos mercados emergentes, normalmente a gente tem uma queda do dólar em 3,5%, porque a taxa de juros está se mantendo constante e no mercado desenvolvido nos Estados Unidos. E aí tem uma migração de estrangeiros vindo para mercados emergentes. Inclusive, a gente vê que esse ano já tem aí uma compra de mais de 35 bilhões, somando IPOs e follow-ons de investidores estrangeiros no Brasil. Tá? Mais 13% de alta no ouro, isso na média do que está acontecendo desde que foi implantada a política do quantitative easing, mais 4% no S&P 500, além de 4,2% aqui nos títulos do Tesouro de 20 anos. Então, se você seguir o que está aqui na cartilha, a gente tem aumento de taxa de juros nos países em desenvolvimento, manutenção da taxa de juros nos países desenvolvidos. Isso gera um fluxo de investidores estrangeiros para os países desenvolvidos e para os países em desenvolvimento e para o ouro, o que faz com que o dólar desvalorize, o que faz com que o ouro suba, o que faz com que as bolsas dos países emergentes acabem subindo também. Tá? Qual é o grande risco? Da inflação não conseguir ser controlada nos Estados Unidos e aí depois precisar ter uma alta de juros muito forte que vai trazer a volatilidade para a bolsa. E claro, né, que é o que a gente falou no início, sempre que a gente tem investimento em renda variável, a gente corre um risco. Então a gente tem que saber qual é esse risco. Se você acha que os Estados Unidos não vão conseguir controlar essa alta da inflação e que o mundo vai virar um caos, provavelmente você tem que investir mais em ouro, né? Porque você vai ter uma proteção que tem funcionado ao longo dos últimos 200 anos. Agora, se você acredita que essa inflação vai ser controlada, que ela é feita por motivos, né, pontuais, como a Janet Yellen tem falado, e que logo depois ela volta ao normal e que os Estados Unidos não precisa subir juros por causa disso, investimento no Brasil, investimento contra o dólar, investimento, né, até no ouro também, como a gente viu, seriam investimentos interessantes. Tá? Assim, isso é o que existe hoje, o mercado já está percebendo isso, tanto que a bolsa brasileira subiu, a bolsa de outros países subiram também, o dólar já caiu, então tomem cuidado de estar comprando, entre aspas, a notícia velha. Né? Eu gosto sempre de comprar o contrário do ciclo, então as pessoas às vezes não entendem muito isso. Quando eu vejo uma matéria dessa, por exemplo, eu penso como risco, não penso como oportunidade. Oportunidade para mim é quando está assim, eu fiz o vídeo da crise hídrica, a gente toca o terror, para mim isso é oportunidade, por exemplo. Então, só toma um pouco de cuidado com tudo isso, tá? Para você, eu sempre falo, né, que as recomendações estão lá na área de relatórios, na área de análise. Toma cuidado com essas questões, porque a gente aqui passa as notícias, a gente passa as análises. Mas aí a interpretação fica a cargo de vocês aqui nessa área gratuita. Por isso que a gente fala sempre lá dos relatórios. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.